Muitos estão familiarizados com a história bíblica de Abraão e Isaque, e essa história tem tudo a ver com o conflito que vemos hoje entre os árabes e judeus. Em primeiro lugar, é importante entender que nem todos os árabes são muçulmanos, e nem todos os muçulmanos são árabes, embora a maioria dos árabes seja muçulmana. Há muitos que não são. Em segundo lugar, é importante lembrar que nem todos os árabes ou muçulmanos odeiam os judeus, e nem todos os judeus odeiam os árabes e muçulmanos. Devemos ser cuidadosos para evitar estereotipar as pessoas. No entanto, em termos gerais, esses povos têm sentimentos de rejeição e desconfiança em relação um ao outro. A religião do Islã, a qual a maioria dos árabes pertence, aprofundou ainda mais essa hostilidade. O Alcorão contém algumas instruções contraditórias para os muçulmanos em relação aos judeus. E neste vídeo, estaremos explorando algumas das causas do conflito entre Israel e a Palestina, segundo a Bíblia. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Em Gênesis capítulo 12, vemos que Deus chamou Abraão e ordenou a ele que saísse de sua parentela e fosse para a terra que ele lhe mostraria. Deus também prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de sua descendência. Em Gênesis, capítulo 15, Deus prometeu a Abraão um filho, que é o filho da promessa, por meio de cuja descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Na época, essas promessas devem ter parecido contraditórias para Abraão, porque sua esposa, Sara, era estéril e muito idosa. Devido à impaciência, eles conceberam um plano alternativo para ter um filho. Sara deu sua serva Agar a Abraão para que ele tivesse um filho com ela, e assim nasceu Ismael. Abraão, originalmente destinado a ter somente Isaque, não conseguiu esperar por outro milagre de Deus e optou por seguir um caminho diferente para a paternidade. No entanto, Ismael não era o filho da promessa. Gênesis, capítulo 17, relata que depois que Ismael já havia nascido, Deus anunciou a Abraão que ele teria um filho com Sara, e seu nome seria Isaque, com quem ele estabeleceria seu pacto eterno. Mais tarde, quando Isaque nasceu, Sara se incomodou com a presença de Agar e Ismael e insistiu para que Abraão os enviasse embora. Abraão ficou perturbado com essa situação, mas Deus o tranquilizou, afirmando que não deveria se preocupar com seu filho Ismael. Deus também disse a Abraão que sua descendência seria contada por meio de Isaque, e ele faria de Ismael uma nação, pois também era descendente de Abraão. Mais adiante, Ismael teria dado origem a 12 filhos, e daí a uma imensa descendência que teria originado os povos árabes. Já o filho de Sara, Isaque, deu origem a Esaú e Jacó. Jacó, por sua vez, concebeu 12 filhos que deram origem às 12 tribos que formaram o povo de Israel. Como Isaque era o filho prometido que herdaria as promessas feitas a Abraão, era natural que surgisse algum tipo de conflito entre esses dois filhos. Ismael não foi ignorado por Deus e também não ficou desprovido de bênçãos, mesmo não fazendo parte da linhagem de Israel. Deus reservou um lugar e destino para ele. O Messias, proveniente da linhagem de Isaque, seria o salvador não apenas dos descendentes de Abraão, mas de todos os povos da terra. No entanto, ao longo da história, os descendentes de Ismael se tornaram inimigos ferrenhos dos descendentes de Isaque, os israelitas, e essa hostilidade persiste até os dias de hoje. Essa narrativa bíblica é vista como a origem do conflito moderno no Oriente Médio, com Isaque representando o povo judeu e Ismael representando os árabes. Os cristãos acreditam que Isaque é o filho da promessa, já que por meio dessa descendência veio nosso Senhor Jesus Cristo. Para Israel, o filho da promessa também é Isaque, pois eles são descendentes de Abraão por meio dele. No entanto, para o Islã, a religião professada pela maioria dos árabes, o filho da promessa é Ismael, já que ele foi o filho primogênito. O Islã também sugere que a herança de Isaque é uma deturpação das escrituras feita pelos judeus. As tradições islâmicas nos contam que Deus ordenou ao profeta Abraão que levasse sua esposa Agar e seu filho Ismael para o deserto.
Foi assim que Abraão os deixou no lugar que eventualmente se tornaria Meca, que hoje está localizada na Arábia Saudita e é a cidade mais sagrada do Islã. Além disso, as fontes islâmicas também afirmam que, longe de abandonar sua pequena família, Abraão os visitava frequentemente, desempenhando um papel importante na escolha da esposa de Ismael e trabalhando com seu filho para construir a estrutura em forma de cubo em Meca, conhecida como a Casa de Deus. Embora muitos não acreditem que os judeus e árabes são povos irmãos através das descendências de Ismael e Isaque, a semelhança genética entre esses povos é um consenso entre os cientistas. No ano 2000, pesquisadores de toda a Europa, Israel e África coletaram amostras de cromossomos de 1,3 mil homens de ambas as etnias, provenientes de mais de 30 países em todo o mundo. Os resultados dessas investigações indicaram que os DNAs dos árabes e dos judeus são idênticos. Portanto, israelenses, palestinos, sírios, egípcios e libaneses não são apenas parentes distantes, mas têm laços genéticos que os unem como irmãos. Mas por que os judeus e árabes disputam com as vidas pela Terra Santa? Para entender, é preciso voltar um pouco na história bíblica. A terra que Deus prometeu aos descendentes de Abraão era um lugar com desertos e oliveiras, atravessado pelo Rio Jordão. Ao longo dos anos, esse local ficou famoso como a Terra Santa, um cenário para os eventos marcantes da Bíblia e uma região sagrada para as 3 principais religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Atualmente é também o epicentro desse conflito entre judeus e árabes. Há muito tempo, entre 1600 e 1200 a.C., os hebreus, que mais tarde seriam chamados de judeus, foram escravizados no Egito. Mas a história bíblica conta que Moisés os libertou em um evento chamado Êxodo. Depois de viajar muito pelo deserto do Sinai, eles voltaram para Canaã e começaram a competir com outros povos pelo controle dessa região. Com o tempo, os hebreus se organizaram e formaram um reino, com um rei chamado Salomão. Após a morte dele, houve brigas internas entre os hebreus, e eles se dividiram em 2 reinos. No norte, 10 tribos formaram o reino de Israel, com Samaria como capital. No sul, 2 tribos formaram o reino de Judá, com Jerusalém como capital. A designação judeus vem de Judá. Os hebreus, ao longo da história antiga, foram dominados por várias potências, incluindo assírios, caldeus, persas, greco-macedônios e romanos. Durante o período de domínio dos caldeus, o rei Nabucodonosor fez algo significativo: destruiu o templo de Salomão e levou muitos judeus como cativos para a Babilônia. No entanto, foi durante o domínio romano que os judeus enfrentaram perseguições violentas. Vamos simplificar a história e começar do ano 0. Quando Jesus nasceu. Nessa época, a terra dos judeus, conhecida como o Reino de Judá ou Judéia, estava sob o domínio do Império Romano. No ano 70 d.C., houve uma revolta dos judeus contra os romanos, mas eles foram derrotados e expulsos da região. Os romanos destruíram o segundo templo de Salomão, que tinha uma importância enorme para os judeus, deixando apenas um muro para que eles tivessem a amarga lembrança de que Roma venceu a Judéia. Daí vem o nome de Muro das Lamentações. Cerca de 60 anos depois, os judeus tentaram recuperar o território, mas novamente foram derrotados. O imperador romano Adriano não apenas os expulsou novamente, mas também deu um novo nome à região sagrada, Palestina, em homenagem aos filisteus, antigos inimigos dos judeus. Incapazes de resistir eficazmente ao domínio e à opressão romana, os judeus começaram a se espalhar pelo mundo, mas com a promessa de um dia retornarem à terra que consideravam sagrada, uma promessa feita aos pés do Monte Sião. Enquanto os judeus estavam espalhados ao redor do mundo, a antiga região de Canaã, também conhecida como Palestina, começou a ser habitada por várias tribos árabes. O Monte Moriá é local que Deus levou Abraão para sacrificar Isaque. Também é o local onde Salomão construiu o Templo do Senhor, em Jerusalém,
O Monte Moriá é identificado na tradição judaica como o Monte do Templo, uma vez que no local estavam construídos o primeiro e o segundo Templo de Jerusalém. Atualmente, no Monte do Templo, encontra-se a Esplanada das Mesquitas, que é um dos locais mais disputados do mundo. É considerado pelos muçulmanos o terceiro local mais sagrado no Islã, após Meca e Medina. A tradição muçulmana afirma que o profeta Maomé ascendeu aos céus a partir desse local, que era onde estava localizado o templo dos judeus. Por esse e outros motivos, a Terra Santa é um lugar muito sagrado e disputado tanto para judeus quanto para muçulmanos, e é por essa razão que os judeus não podem construir seu terceiro templo lá. Se eles derrubarem a mesquita muçulmana em Jerusalém, desencadearia uma grande guerra entre árabes e israelitas. Todos esses fatos que mencionamos influenciam o conflito atual entre árabes e israelitas. A região da Terra Santa, que inclui lugares sagrados para judeus, muçulmanos e cristãos, tem sido um ponto de tensão histórica devido às reivindicações e ao controle desses lugares. Jerusalém, em particular, é uma cidade sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos. No entanto, a raiz mais antiga da divisão entre Isaac e Ismael não explica toda a hostilidade atual entre judeus e árabes. Na verdade, por milhares de anos na história do Oriente Médio, esses povos viveram em relativa paz e indiferença mútua. A causa primária da hostilidade tem origem mais recente, em 1948. Após a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas concederam aos judeus uma parte da terra de Israel, que na época era habitada principalmente por árabes. A maioria dos árabes protestou veementemente contra a ocupação da terra por Israel. Em menos de 24 horas após a fundação de Israel como nação, as nações árabes se uniram e atacaram Israel na tentativa de expulsá-los da terra, mas foram derrotadas por Israel. Desde então, existe um grande conflito entre Israel e seus vizinhos árabes. Com base na Bíblia, Israel tem o direito de existir como nação nessa terra, pois Deus a deu aos descendentes de Jacó, neto de Abraão. Mas os árabes também consideram a terra sagrada para eles. Ambos lados têm suas justificativas e erros, mas a paz permanece distante. A Terra Santa ainda carrega as cicatrizes desses confrontos, e a resolução do conflito está longe de ser alcançada. Enquanto isso não acontece, oremos pela paz dessas nações, e principalmente oremos pela paz em Jerusalém. O Salmo 122 diz: Rogai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Deixe nos comentários sua opinião sobre esse conflito. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.